Revisão básica de matrizes. Começando pela definição, que fala: denomina-se matrizes M por N uma tabela retangular formada por M vezes N elementos dispostos em linha, M linhas e N colunas. Exemplo: temos que nessa letra A uma matriz que está disposta em M linhas e N colunas. Esse M, Xn quer dizer por, lê-se M por N. M seria o número de linhas, X, N, número de colunas. Logo, essa matriz seria uma matriz do tipo duas linhas, X, duas colunas. Essa matriz B, veja que ela tem duas linhas, então a gente coloca 2 por número de colunas, 3. Letra C é uma matriz? Sim, de que tipo? Ela é uma matriz do tipo somente uma linha e 3 colunas. Se uma matriz tem somente uma linha, a gente denomina ela de matriz linha. Letra D. Se a gente tem uma matriz desse tipo, onde que ela tem 4 linhas e somente uma coluna, é uma matriz do tipo 4 por 1 e chamamos ela de matriz coluna, pois elas têm somente uma coluna. Então veja que matriz nada mais é do que uma tabela, onde que essa tabela estará disposta em linhas e também colunas. E a partir dela que vamos extrair informações, como exemplo a seguir. Exercício que diz: dada a matriz com os seguintes elementos aí, veja que ela é uma matriz 3 por 4, 3 linhas, 4 colunas. Que representa nas linhas de 1 a 3 as notas de Ana, Beta e Carlos, respectivamente, enquanto que nas colunas de 1 a 4 indicam as matérias matemática, física, química e biologia, respectivamente. A pergunta é: quem tirou a maior nota e em qual matéria? Então, pausa o vídeo, copia, tenta responder que daqui a pouco a gente corrige. Então, um tipo de questão dessa, você vai trabalhar com a matriz, você reescreve ela nessa parte de baixo com seus respectivos elementos. E um tipo de questão desse, que é um tipo de situação problema, eu aconselho que você retire todas as informações que o texto nos fornece e coloque na matriz, organizando. Ele fala que nas linhas de 1 a 3 estão dispostas as notas de Ana, Beto e Carlos. Então é justamente o que eu vou colocar em cada linha. Primeira linha foi Ana, que ele fala respectivamente porque segue essa ordem. Primeiro Ana, depois Beto, por último Carlos. Eu vejo que tem outra respectivamente, que é com relação às matérias. Então vai seguir essa mesma ordem aqui, ó, só que agora para as colunas. Então vou colocar aqui na coluna 1 M de matemática, F
de física, Q de química e B de biologia. Então, a partir daqui, agora eu posso localizar cada elemento e cada, por exemplo, perguntar o que significa os elementos da primeira linha. Primeira linha são as notas de Ana, Beto e Carlos em matemática. O que significa os números da segunda coluna? Segunda coluna são os elementos que correspondem às notas de Ana, Beto e Carlos em física. Perdão, na primeira linha eu teria as notas de Ana nas matérias de matemática, física, química e biologia. Se perguntasse então o que significa o número da terceira linha, terceira coluna. Então você vem aqui, o que é que significa os elementos da terceira linha, terceira coluna. Esse 7 aqui, o que ele significa? Significa a nota de Carlos em química. Então, sabe interpretar a matriz? Vamos responder a questão que pergunta: quem tirou a maior nota? Então, se olha os elementos, então qual o maior número que eu respondo aqui? É o 8. E em qual matéria? Em biologia. Então, para responder a pergunta seria Ana e biologia. Essa é a resposta.